O fim do mundo está próximo? O que você acha? Republique esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Se você entender o que vai acontecer com a nação de Israel, e só se você entender isso, você vai entender sobre o fim do mundo. Deus atrelou o fim do mundo à nação amada de Israel. Deus ama Israel. Foi de Israel que nasceu o Messias. Preste bem atenção. Quando Deus quis salvar o mundo, ele criou, chamou a nação de Israel. E em Israel, ele deu a lei de Moisés, Êxodo capítulo 20. Na lei, ele colocou algumas regras através das quais ele iria mostrar como fazer para que as nações sejam salvas, e se Israel se desviasse, Deus iria trazê-las novamente através das próprias leis que ele ensinou para Israel. Muito bem, Israel se desviou da missão que Deus lhe dera, que era alcançar o mundo. Quando Israel se desviou, Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Lá na Babilônia, Deus dá uma revelação do que aconteceria no futuro para um homem chamado Daniel. Observe, Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir as transgressões. Observe, acabar com as transgressões, e só vai acabar no fim do mundo. Então observe que Israel está atrelada ao fim do mundo. O texto continua dizendo no versículo 26, e depois das 69 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é esse príncipe que há de vir? Será a nação romana, que ainda não havia no ano 400 a.C. Os romanos vão vir e vão destruir a cidade. Pilatos, que é um romano, vai autorizar a morte de Cristo. Você observou? 69 semanas passariam até que a transgressão fosse tirada. E essa expressão, semanas de anos, da onde a gente tira ela? Ela não aparece só em Daniel, ao contrário, essa expressão, semanas de anos, ela está no livro de Levítico, e eu vou ler para você o capítulo 25, versículo 8, onde diz assim: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos tecerão 49 anos. Então, essa conta que nós estamos falando agora, sobre 70 semanas de anos, não é invenção da mente de teólogo, mas o próprio Deus criou isso. A partir desse princípio, você vai entender o que ocorrerá no futuro, o que está acontecendo agora e o que acontecerá no fim do mundo. Preste atenção agora. Muito bem. Israel se desviou, foi levada cativa. Deus revela o que vai acontecer no futuro através do profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas. Jesus vem, antes de terminar as 70 semanas, Jesus vem, reúne um grupo de pessoas, instrui a eles. Por quê? Porque Israel desviou do projeto de Deus. Deus ama Israel e não quer destruir Israel. No entanto, Deus envia Jesus para reunir um grupo de pessoas que são da nação de Israel, treina eles para que eles vá para o mundo todo alcançar o objetivo que Israel não alcançou. Jesus treina eles, ensina eles sobre a missão de evangelizar o mundo todo. Depois que Jesus treina eles, Jesus vai para a cruz. E na cruz do Calvário, Jesus morre. Jesus morre, derrama seu sangue. Quando Jesus morre e derrama o seu sangue, se cumpre 69 semanas. É só ler o texto de Daniel. Daniel 9, 20 a 27. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, cumpriu-se 69 semanas, como está escrito. Então será tirado o Messias. Jesus é tirado porque ele é morto. Jesus educou, ensinou, discipulou um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas será chamada de igreja. Quando eles estão prontos, Jesus morre na cruz do Calvário. Quando Jesus morre, o tempo para de contar para a nação de Israel. A nação de Israel é afastada da obra missionária. Está escrito em Romanos capítulo 9, que Deus afasta a Israel. E quem ele coloca no lugar da nação de Israel? Veja, Deus não destrói Israel, Deus afasta Israel. E Deus coloca a igreja, aquele grupo de pessoas que Jesus treinou, discipulou, ensinou e falou: vá pelo mundo todo e prega o evangelho. A igreja aparece como um mistério, disse Paulo. Então a igreja vai aparecer aonde? 69 semanas termina no dia que Jesus faleceu, morreu na cruz do Calvário.
Aqui, Israel tornou-se um vale de ossos secos. O Espírito Santo afastou-se da nação de Israel. Vai entrar na igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre a igreja. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja é cheia do Espírito Santo. E agora a igreja vai pelo mundo pregar o evangelho. Enquanto a igreja estiver aqui, a nação de Israel está afastada da obra de evangelização mundial. Daqui a pouquinho, a igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, vai voltar a contar as semanas de ano para Israel. Israel só foi afastado. Deus entra no espaço de tempo das 69 semanas para as 70 semanas e vai empurrando as 70 semanas. Quando é que será as 70 semanas? 7 anos da grande tribulação que está para acontecer, daqui a pouquinho vai acontecer. Então, o que vai ocorrer? Quando a igreja for arrebatada, inicia as 70 semanas que o anjo falou para Daniel. A semana de anos, a grande tribulação, ela é um projeto de Deus para tratar com Israel, fazer com que Israel volte a adorar a Deus. É um tipo de punição para Israel. Hoje, Israel não é salva. Quem é salvo são aqueles que fazem parte da igreja. Quando a igreja for arrebatada, a igreja ficará 7 anos nos ares. Durante 7 anos que a igreja estará nos ares, isso é o símbolo do dilúvio, quando Noé está dentro da arca sobre as águas. A igreja estará 7 anos nos ares. Término dos 7 anos é o término da grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, a igreja voltará, Jesus voltará, vai salvar a nação de Israel, e as nações que se uniram ao anticristo serão destruídas no julgamento das nações. As nações que se uniram ao anticristo serão destruídas. E a igreja virá com Cristo. Vai iniciar-se o milênio. As nações que foram a favor do anticristo serão destruídas, as nações que foram a favor de Israel entrarão no milênio. Então, as nações entrarão no milênio. 1000 anos depois, Jesus fala disso em Mateus 24, sobre os terremotos, sobre o arrebatamento da igreja, e depois, no finalzinho do sermão da grande tribulação, ele fala, então virá o fim. Jesus, que sinais haverá da sua vinda? Fala da vinda de Jesus para a igreja. E quando será o fim do mundo? O fim do mundo será no término do milênio. Não é o fim de todas as coisas, é o fim dessa dispensação, desses sistemas de coisas. Então a igreja será arrebatada, acontecerá os 7 anos da grande tribulação. Após os 7 anos da grande tribulação, entrará no milênio. Após o milênio, término do milênio, Deus vai instaurar o grande trono branco, vai julgar todas as pessoas que não serão salvas e serão lançados no lago de fogo. E após isso, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro falou que os céus e a terra que agora existem aguardam a purificação pelo fogo. Após o grande trono branco, Deus vai purificar todas as coisas, não vai reconstruir, não vai construir nada. Ele vai renovar todas as coisas. A Bíblia diz no Apocalipse 21:5, Jesus que falou, eis que faço novas todas as coisas, e então entraremos na eternidade. Repassando, Jesus inicia a igreja, daqui a pouquinho a igreja é arrebatada, a grande tribulação são 7 anos para completar as 70 semanas de anos. Ao terminar a grande tribulação, nós voltaremos com Jesus, salvaremos Israel, vai ter o julgamento das nações, as nações entrarão no milênio, 1000 anos depois, Satanás sai enganar as nações, vem contra Deus, desce fogo do céu, Satanás é destruído, está o grande trono branco, todas as pessoas não salvas são julgadas, lançadas no inferno, e as que são salvas entrarão na eternidade para viver eternamente com o Senhor Jesus. Você entendeu a linha? Só seguir o raciocínio e você será feliz e entenderá o fim do mundo.